Boa noite, professor Marcos. Boa noite, professor Alex. E aí? Pronto para mais uma rodada? Iniciar a discussão dessa nossa atividade aí da quarta semana de ProF? Sim, exatamente. Estamos prontos Legal. aí para a gente discutir um pouco sobre os afastamentos e a disciplina na aula de educação física. Exatamente. Eu vi que o senhor já tinha postado, né, a atividade relacionando aí a primeira e a segunda questão. Vi que o senhor falou sobre o futebol calarreiro, né, que o senhor conhece um pouco lá de Bogotá, Colômbia, Pablo Escobar e tudo mais. O senhor pode falar um pouco para mim sobre ele e em cima do que o senhor falar, eu vou tentar conceituar as minhas experiências também e a forma que eu vejo essas questões de enfrentar tanto o afastamento quanto à indisciplina dos alunos nas nossas aulas de educação física. Sim, professor, como a gente já conversou anteriormente, né? Tinha falado para você que eu conheci essa experiência como futebol de três, que da Colômbia, né, devido à morte do Pablo Escobar, que fez um gol contra na Copa dos Estados Unidos. E o texto ele apresenta o futebol caladeiro, né, como você falou, o Uhum. sotaque seu foi melhor que o meu aí. E ele fala da periferia em Buenos Aires. E eles são bem parecidos, né, como eu coloco na resposta aí, que a primeira fase seria a primeira fase dos acordos, né? A segunda fase seria o jogo, né? Que seria o segundo tempo, e o terceiro tempo seria a avaliação. E Sim. como eu comento na minha resposta, é algo que é assim, bem parecido o que a BNCC e outros referenciais recomendam, né, para a gente trabalhar na aula de educação física, que seria a parte conceitual, a parte procedimental, que seria a parte prática, né, e a parte atitudinal, que seria a avaliação, aí, a construção de valores na aula de educação física. Então, você pegar a parte dos acordos, seria algo que a gente, antes de começar a atividade, a gente poderia falar da origem de qualquer atividade que seja, do jogo, se for uma brincadeira, a gente poderia falar de onde ela surgiu, como ela surgiu, né, explicar para os alunos e fazer a coisa em relação à brincadeira ou ao jogo, seja qualquer atividade que daria para ser feita já usando o modelo de aula que você tem trabalhado, né? E a parte do segundo tempo seria o jogo, que é a parte procedimental. Em qualquer atividade a gente conseguiria encaixar esse segundo tempo. E o terceiro tempo, que é a avaliação, também é algo que a gente também fica bem próximo da parte atitudinal das aulas de educação física. A gente termina a aula, a gente avalia os pontos positivos e negativos que acontecem na aula, e discute sobre os problemas que aconteceram, né? O que pode, o que não pode, por que não pode, né? Por que tem que respeitar o amiguinho, por que tem que trabalhar de forma coletiva, pensando nos movimentos de todo mundo, sem que nenhum possa atrapalhar o outro, né? E as questões que surgem como problema de gênero e outras que possam surgir, a gente sempre tem fazido isso nas aulas de educação física. Então, vejo esse modelo, essa proposta aí, para mim, ele mais encaixaria o que a gente já vem trabalhando, né? Os três eixos aí que a gente tem comentado, conceitual, procedimental e atitudinal, e que seria algo inovador, né? Algo que vamos dizer assim, que traria algo diferente para a nossa prática das aulas de educação física. Exatamente. Muito interessante, né? E bem conceituado. O que eu vejo de defasagem quase sempre nessa questão, quando a gente fala sobre a questão afastamento e indisciplina nas aulas de educação física, é que alguns fatores eles não são correlatados, né? Na literatura, já que ela tem essa defasagem de anos aí, 10, 12, 13, 15 anos quase. Propostas como usar a própria BNCC, que fala lá na época, lá atrás ainda mesmo, sobre a questão dos trabalhadores, né, que já exerciam trabalho laboral, então precisavam ficar afastados das aulas, muitas das vezes, né, aqueles que estudavam à noite. Uma outra questão para mulheres que não tinham a necessidade de estar participando das aulas, as pessoas que sempre apresentam os atestados médicos e tudo mais, e também se afastam disso. A questão que nós encontramos aí muitas das vezes é como nós faremos essas pessoas que acham que perante a lei não precisam participar da aula, estarão lá participando. Só que isso é um estudo feito ainda na década de 90, vamos dizer assim, ou então no início dos anos 2000 a 2005. É algo muito novo. E para a gente, atualmente, 2024, é algo um pouco mais antigo, porque os problemas que enfrentamos hoje são totalmente diferentes. Após a pandemia, me responda se no seu estado, já que estamos em localizações diferentes,
é a mesma coisa. Apareceram mais alunos com problemas não apenas psicomotores, mas também problemas intelectuais por sala ou na escola no geral. Aonde foi que o senhor viu o aumento dessas doenças? Olha, professor, eu concordo com você plenamente. Tem surgido isso muito. A gente percebe que o aluno hoje ele tem muita dificuldade psicomotora, né? A gente chega para um jogo hoje, a gente tem que trabalhar. Antigamente a gente entrava direto na parte de desenvolver, hoje não, a gente tem que estimular a primeira parte motora para depois começar a atividade. E as questões realmente emocionais, né, têm aumentado cada vez mais. Hoje a questão da ansiedade ele é muito grande do primeiro ao quinto ano. E é a geração que passou pela pandemia, né? Você percebe isso, que aqui na nossa região, aqui no interior do estado de São Paulo, o pessoal brinca que é a geração de condomínio, é a geração fechada, né? Que fica dentro do condomínio, que não brinca na rua. Então, eles têm aula de educação física como um desejo muito grande. Então, assim, eles fazem tudo pela educação física. Então você pega os artigos aí que estão sendo apresentados, realmente teve uma defasagem em relação à realidade de hoje, né? E eu aponto isso na minha resposta, que quando eu comecei minha prática profissional, o que o texto aponta hoje como afastamento em disciplina é bastante semelhante. Hoje surgiram outras problemáticas, como o professor apontou na sua resposta aí. Eu vou ler um pequeno trecho de um dos artigos, né, complementares da professora Darido. Acredito que todos nós, né, professores de educação física, ouvimos falar dela em algum momento durante a nossa graduação, né, ou durante a nossa pós-graduação, mas é sempre um nome pertinente dentro de todas as pesquisas. Uma pesquisa dela. Em resposta ao aluno, eu prefiro as aulas de educação física. Minha matéria favorita na escola é a educação física. Meu professor preferido é o de educação física. As pesquisas confirmam essa percepção, por exemplo, né, estudo realizado com alunos de quinta e sétima série do ensino fundamental, atual sexto e oitavo ano, e o primeiro do ensino médio, apontou que a matéria favorita dos alunos é a educação física. Isso não é nenhuma surpresa para a gente. Com quase metade das indicações, mas as preferências diminuem conforme o aumento da escolaridade, segundo Darido, 2004 ainda. Mais de 20 anos de estudo. Outro estudo realizado com 1.084 alunos da rede estadual de Petrópolis, Rio de Janeiro, constatou a satisfação de 78%, onde 90% do sexo masculino e 69% do feminino, dos alunos em relação à educação física. Um estudo aí de Brandolin, Kolinski e Soares, 2015. Apesar dessa percepção positiva dos alunos, é notório que alguns acabam se afastando das aulas de educação física na escola e também das práticas corporais de uma forma geral, especificamente quando avançam os ciclos escolares. Ao meu ver, e também como um ex-aluno de ensino médio, o que geralmente faz o aluno ali mais velho, depois dos 14, 15 anos, começar a se afastar das aulas? A simples e objetiva repetição de conteúdo. Claro, no início do ano, todo professor passa aquela ginástica laboral, passa aquele circuito de atividade. Quando vão tirar o IMC dos alunos, fazer o peso e a altura, tem toda aquela questão sobre ginástica, sobre questão anatômica e tudo mais. Porém, conforme o ano vai passando, o ano escolar, as aulas começam a se repetir. Muitas das vezes, né, o velho e completo rola-bola, onde se separa quadros, os meninos fazem uma atividade, as meninas fazem outra, depois uma gincana, depois vem os jogos escolares, e sempre o professor está ocupado, pelo menos na época, e nunca tem aquele conteúdo, o que faz para os alunos se tornar tão repetitivo que aqueles que já não têm afinidade esportiva e não têm um bom desenvolvimento psicomotor acabam se afastando mais ainda, enquanto aqueles alunos atletas dentro da escola são sempre os que estão ligados e próximos do professor, do profissional, né, de educação física. E a professora, né, pesquisadora, ela referencia isso, tanto que um dos tópicos do artigo diz a repetição dos conteúdos tratados ao longo da educação básica.
Um possível motivo para o afastamento dos alunos das aulas de educação física escolar diz respeito à repetição dos mesmos conteúdos, que eu acabei de falar para o senhor, ao longo de todo o processo de escolarização e a pouca diversificação dos mesmos. Isso foi Chicati, 2008. Sinaliza neste sentido quando afirma que, de fato, o esporte é frequentemente conteúdo quase exclusivo das aulas desde os anos iniciais do ensino fundamental e, consequentemente, não são tematizadas outras práticas corporais. Isso pode progressivamente afastar parte dos alunos e apresentam outras preferências. Que eu acabei de falar, né? Aqueles alunos que eles não têm afinidade esportiva, não têm proximidade dos esportes e dos demais alunos que são os considerados atletas, que geralmente muitos professores olham mais por eles do que um todo, acabam que afastando aqueles alunos. Aí, na nossa temática atual, após a pandemia da Covid 2019, veio aquela questão, né, dos alunos que se absteram simplesmente das aulas. Ah, não quero participar. Eu vou falar rapidamente, né, o que eu faço, já que eu trabalho mais com anos iniciais, para tentar agariar esses alunos. No início do ano, sempre atividades, né, psicomotoras, circuitos, atividades de motricidade, gincanas, brincadeiras populares, que ao meu ver é o que essas crianças, mesmo que não pratiquem na rua, mas pratiquem dentro da escola. O nosso antigo ali, barra-bandeira, amarelinha, tacobol, pula-corda, atividades que a gente vê quase escassa nas ruas por dois motivos. Periculosidade, acredito eu que o senhor observa muito isso na sua região, e também a falta de estímulos, a falta de incentivo dessas práticas. Quando você pega pais que ficam ali amedrontados de permitir que seus filhos brinquem na rua, justamente pela questão da criminalidade, a gente acaba sem querer deixando que essas crianças se afastem das práticas corporais. Então eu faço com que eles pratiquem isso dentro da escola e tenham uma nova percepção da educação física. O senhor concorda com isso? Ou como o senhor tem feito para abraçar, né, esses alunos e fazer com que eles pratiquem mais as aulas? Olha, professor, tentar resumir rapidinho aqui. No meu caso, que é dos 6 a 10 anos de idade, né, do primeiro ao quinto ano, o pessoal realmente, hoje eles ficam afastados da educação física ou da prática de atividade física fora da escola, né? É uma geração que não convive na rua pela violência, como o professor apontou. A questão do trânsito aqui aumentou muito o número de carros, então assim, a rua hoje virou um perigo, né? Virou tanto pela questão da violência como pela questão do trânsito. Então eles chegam, em termos de não querer participar da aula, eu não tenho enfrentado esse problema, entendeu? Eu tenho algumas situações que os pais alegam que o filho é asmático e que ele não poderia participar da educação física. Eu pego e reitero para eles que, pelo contrário, que a educação física vai ajudar ele a conviver com a asma, entendeu? Vai melhorar a capacidade pulmonar dele. Sim, sim. Então, assim, nesse caso, eu não sofro com isso. O que eu faço no começo do ano? Eu sempre inicio com jogos e brincadeiras, né? No caso que você falou aí, o tacobol aqui é o jogo de bets. Esse ano eu tive uma grande surpresa. Nenhum aluno meu do quinto ano conhecia o jogo de bets. São 3 turmas e dá em torno de 70 alunos. Eles não conheciam o jogo. Então, eu tive que trabalhar desde o início como que funcionava. No mês de abril... Vou interromper rapidinho. Nem eu conheço esse jogo. Vou querer que o senhor me mande depois para eu tentar inserir nas minhas aulas. Eu acho que o jogo de bets é o tacobol que você falou aí. Na sua região chama de tacobol, na minha chama jogo de bets. É o jogo com um taco de madeira, garrafa e bolinha? Isso. Onde você joga em duplas? Que cruza de um lado para o outro, entendeu? É esse mesmo. Na sua região chama outro nome. Aqui, na verdade, assim, na capital é jogo de bets. No interior fala bet. Eu até brinco com os alunos, não é a bet vizinha lá de casa, não, é o jogo. Eu brinco bastante com os alunos. Aí o esporte eu trabalho em torno do meio de abril até o fim do semestre. No quarto ano eu coloco lutas, 4 aulas, e depois eu entro com o esporte de invasão. E no primeiro e segundo ano, esporte de marca e precisão. E agosto e setembro, um pouquinho de outubro, ginástica. E depois eu finalizo com dança, né? Com atividades como aquela música do... como que é aquela dança? Pula, deixa ficar, guerreiros com guerreiros. Escravo Essa é uma das atividades que eu trabalho.
é escravo de Jó, isso o pessoal gosta bastante. Então, assim, em termos de explorar as práticas corporais, na minha escola, nessa faixa etária, eu tenho sido assim, muito agraciado, tenho gostado muito de trabalhar e as crianças têm querido participar, entendeu? Então, para mim, tem sido tranquilo. Agora, a realidade que a autora aponta no texto, como o professor comentou, é muito a minha realidade quando eu era aluno e quando eu comecei a trabalhar como professor de educação física. É muito parecido. Hoje a minha realidade é bem diferente. Essa questão a repetição dos conteúdos, né? Perdão. A gente vai finalizar, então. Gostei muito da conversa, Isso, professor. Eu acabei de encontrar aqui o artigo, eu vou lhe mandar uma foto depois. Tranquilo. Das formas, né? Os 5 elementos ali essenciais que devem ser expressamente incorporados para cada turma do trabalho, né? Que funcione, né? Que é para evitar esse afastamento, né? Eu vou lhe citar os 5 e depois eu vou mandar foto do artigo. Eles são a interdependência positiva, a responsabilidade individual e de grupo, a interação estimulante, preferentemente face a face, ensinar aos alunos algumas práticas interpessoais, né, e de grupo, as intrapessoais que falam, e a avaliação do grupo. Esses ali foram 5 maneiras, né, de eles tentarem desvencilhar o afastamento das aulas, né, dar essa impessoalidade para o aluno, fazendo com que ele se tornasse responsável por ele mesmo.